Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu consultório particular e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre marketing e redes sociais. Meu nome é Cristiano Nogueira, sou mentor do MCP e eu estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Gabriela Biava, também mentora também do MCP. Doutora Gabriela tem como formação ginecologia e obstetrícia pela PUC de São Paulo e atualmente ela trabalha com ênfase também na parte de medicina fetal. Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigado de você ter aceitado aí o convite e quero aí realmente aí aprender aí bastante aí com você. Espero também que os colegas também possam também aprender. Cristiano, agradeço muito o convite. A gente sabe o quanto o MCP ajuda na nossa carreira, no nosso guia. Então, sempre poder ajudar outros colegas falando de outras formas, que não só em aula, que não só na mentoria, é muito bom, né? É muito legal, né? Bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre marketing, né? Então, pessoal, existem várias definições de marketing e uma delas é exatamente essa parte de a gente entender o nosso cliente. A gente não só conquistar, mas manter esse cliente. E, Gabriela, eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência, se você faz alguma ação de marketing, se você está nas redes sociais. Queria ouvir um pouquinho de você. Então, eu tô na rede social. Eu acho que não posso negar que o começo do consultório veio devido a isso, né? Uhum. Então, o consultório só iniciou porque eu pus as caras na rede social e no Instagram, principalmente, né? Então, eu usei o Instagram desde o começo para ser a minha principal ferramenta de captação. Okay. Eu me formei em Sorocaba e vim morar aqui no ABC, que meu marido fazia ortopedia na época. Ok. Então, cheguei em São Paulo para fazer medicina fetal e para morar com meu marido no ABC, com uma mão na frente e outra atrás, sem conhecer ninguém, sem nenhum chefe para me indicar um ambulatório, sem nenhum lugar para ter uma orientação para trabalhar, tanto que eu ainda dava plantão no interior nessa época. Sim. E aí, durante o R4, durante a fase da medicina fetal, outras colegas começaram, vamos começar a atender consultório, o que você acha e tal. Eu falei, nossa, acho que pode ser, mas, né, da onde que vão vir essas pacientes, né? Da onde que elas vão surgir? Vão vir, né? Da onde que elas vão aparecer, sendo que ninguém me conhece aqui em São Paulo. Aí elas falaram, não, você não tem Instagram? Eu falei, tenho. E aí eu lembro que bem no auge da pandemia, isso foi em 2020, as redes sociais começaram a crescer cada vez mais. E eu peguei Covid, fiquei de quarentena em casa, bem no começo da pandemia, assim, bem no auge do que a gente ficava trancado em casa. E eu estudei muito sobre isso. Passei lá meus 14 dias lendo sobre marketing digital, entendendo o que era, o que eu podia agregar no meu serviço em relação a isso, como eu poderia aprender mais sobre isso, com quem aprender, aonde aprender. E fiquei lá debruçada nisso e nesses 14 dias me convenceram pela internet de que valeria a pena eu vender o meu serviço na internet. Uau, você foi convencida depois de estudar sobre... Convencida. Legal, bacana. 100% convencida. E aí também eu tinha um parênteses importante. Eu não conhecia ninguém. Então, não tinha ninguém pra me chamar de blogueirinha. Eu não ia chegar no plantão e alguém ia me dar uma cornetadinha ali, uma zoadinha. Eu acho que isso foi um impulsionador importante. Legal. E aí eu comecei o Instagram devagar, com uma linguagem 100% médica, assim, num mediquês terrível. Que hoje eu sei que é terrível, mas na hora eu achava que era lindo, maravilhoso. Com muita preocupação em agradar colegas e zero preocupação em agregar alguma coisa para o paciente, né? Então, o meu objetivo estava ali em conquistar novos pacientes, mas sem efetivamente fazer nada que convencesse eles de que eu era uma boa médica. Eu só falava em linguagem técnica, eu só explicava coisas que eu achava que elas deveriam saber e não o que elas gostariam efetivamente de saber. Vamos colocar isso aí, pessoal. Olha que coisa interessante essa experiência inicial, né, da Gabriela. Então, ela começou a estudar, né, sobre marketing, sobre rede social. E num primeiro momento, a comunicação dela era uma comunicação, como ela mesma brincou, eu também uso exatamente esse mesmo termo, mediquês. E o Instagram, pessoal, é uma rede o quê? De conexão, de relacionamento. Então, ela estava falando uma comunicação, uma mensagem para um público
que não era o público que ela queria, Exatamente. entendeu? Atender, né? Ela falava mediqueza, então ela chegava lá, por exemplo, como ela mexe aí com a concepção e obstetrícia, então chegava lá, usava aqueles termos médicos, falava sobre Falava ultrassom. muito sobre medicina fetal, sobre Exato. patologias. Gente, patologias raras. Coisa que não acontece no dia a dia das pacientes. E outra, coisa que as pacientes não querem saber que existe. Exato. São coisas raríssimas, coisas que pouquíssimos bebês vão passar. Então, assim, a grande volume de pacientes não vai passar por nada daquilo que eu falava. E nem quer passar, Deus me livre, são coisas horríveis. Mas era muito do que eu falava, do que eu queria. E muito era nessa parte do nosso ego, que mexe muito com a gente. Exato. De, tipo, mostrar pras pessoas, pros meus outros colegas, como eu tô manjando do meu assunto novo, entendeu? Como eu sou boa no meu R4. E assim, e com o tempo, eu demorei, assim, pra você... Eu gosto muito de falar sobre tempo, porque tem muitos colegas, principalmente que entram na mentoria e falam, mas eu comecei o Instagram e número. Eu falei, há quanto tempo você tá fazendo post no Instagram? Já tem 2 meses. Eu falei, filho... Os primeiros 6 meses, eu não conquistei nenhuma pessoa. Nenhuma. Eu passei ali pelo menos os 6 primeiros meses. E eu lembro que é bem emblemático, porque esse meu Covid, essa minha quarentena, foi na semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 25 de junho. Tá. E eu tive uma conversa com um colega meu, que morou a faculdade toda com o meu marido. No aniversário do meu marido, que é 16 de dezembro. Tá. Então, exatos 6 meses depois. Sim. E ele me perguntou, eu postava todos os dias. Uau. Eu estava ativa no Instagram todos os dias. Consistência. Consistente. E ele me perguntou, e aí, Gabi, já tá dando um retorno? Eu lembro de olhar pra ele e falar assim, Nel, não, nada, nunca atendi ninguém. E assim, tava muito devagar ainda, 6 meses depois. E foi nesse fim de ano que eu conheci uma pessoa que trabalhava como social media, que trabalhava com isso, que estava começando, que tinha feito biologia e que estava transicionando carreira ali, não queria trabalhar exatamente com biologia, mas que entendia um pouco das coisas e tal. E ela mesma me falou assim, Gabi, o seu problema no Instagram é falar para outras pessoas que não são público. É a comunicação. A comunicação. E aí, foi uma virada de chave. Ela me fez um serviço simples, entre aspas. Ela montou pra mim um calendário de posts, temas com que eu podia trabalhar ali. Eu continuava fazendo tudo sozinha, espontaneamente. E foi que foi. Depois dessa interpretação de que a minha comunicação estava errada, e eu entender a comunicação certa, as coisas só deslancharam. Ainda assim, foi muito devagar. Né? Isso a gente tá falando no final de 2020, começo de 2021. O meu primeiro parto do consultório daqui de São Paulo, de uma paciente que eu atendi, foi justamente em setembro. Então, a minha primeira paciente que fechou pré-natal comigo foi uma paciente que eu atendi numa agenda de ultrassom em janeiro, que nasceu em setembro. Então, essa foi o começo do consultório aqui em São Paulo. As coisas estavam começando a acontecer. E a minha comunicação no Instagram estava melhorando. E aí eu comecei a ter um pouco mais de pacientes. Uma paciente vinha, outra não vinha. E aí as coisas foram fluindo. E aí eu comecei a perceber que essa comunicação era ótima para as pacientes, mas que realmente eu não tinha nenhum feedback dos meus colegas. E tudo bem. Ok. Não era a eles que eu precisava agradar. Exatamente. E uma palavra que eu uso com muita frequência. Não era a eles que eu precisava ser útil. Perfeito. Então, não adianta nada você postar todo dia no Instagram algo que não vai ser útil para o seu paciente. Não adianta, não adianta. Eu converso muito com colegas que postam todos os dias uma foto deles no centro cirúrgico ou no consultório e escreve uma lista de coisas que ele fez naquele dia. Não tem nada mais inútil para o paciente do que saber da rotina dele. Não tem propósito, não tem propósito. Nenhum. Não agrega nada, informação nenhuma, não tá ajudando em nada aquelas pessoas que estão ali lendo. Mas todo mundo curte. Claro que curte. As pessoas gostam de você, acham legal que você trabalha bastante. Que ótimo. Parabéns. Vai encher sua agenda? Exato, não. Não vai. Não. Então, esse erro de comunicação é muito, muito clássico, né? A gente vê com muita frequência. Imagina você todo santo dia, postando. Você lá na internet, você postando, aí você chega, olha 6 meses depois,
Zero Assim, paciente. eu só não falo que foi zero mesmo. Não, zero que eu tô mas falando. Mas é que assim, o zero, eu falo zero porque não tinha vindo ninguém 100% pelo Instagram. Sim. Aquela vitrine, que eu acho que é uma segunda parte que eu quero chegar nisso, que eu acho muito importante de falar sobre isso. Aquela vitrine em que, assim, uma nutricionista me indicava pra paciente dela. Ela entrava lá no Instagram, via a minha cara, dava uma assistida nos meus vídeos, ia com a minha via que eu postava todos os dias, ela se identificava minimamente, marcava consulta. Sim. Então, servia de vitrine. Então, me indicavam, a pessoa ia lá checar, fazer o cara crachá ali, ver se gostava da minha cara ou não, e aí marcava. Então, era um segundo passo. Talvez se não tivesse o Instagram lá, eu não sei o quanto ele seria relevante. Exato. Talvez a paciente marcasse mesmo assim. Exato. Né? Claro que hoje, com rede social, com Google, com internet, é muito difícil uma pessoa marcar uma consulta sem antes pelo menos ver a sua cara. Sim. Né? Difícil. Pelo menos ver uma foto sua, assim, eu acho difícil, improvável. Acontece, mas muito mais difícil. Então, a sua vitrine, ter a sua carinha ali na internet de alguma forma, eu acho que é fundamental. Mas era exatamente isso que eu tinha. Eu não conseguia conquistar nenhuma paciente pelas informações que eu trazia. E sim pela minha cara que tava lá e uma indicação que alguém dava. Então, alguém me indicava, ou uma colega, amigas. Então, assim, o grosso do meu consultório é amigas de amigas e algumas poucas indicações de outros profissionais que viam, que já me conheciam e tal. Porque as indicações de profissionais que eu teria seriam todas de outra cidade. Né? Então, eu tava aqui com eu tinha essa dificuldade, né? Então, essa barreira, né? Exatamente. E aí, isso foi um divisor de águas nesse sentido. Quando eu entendi que eu não precisava falar o que eu achava que era importante. Eu precisava falar o que é importante para a paciente. Para o paciente, perfeito. Então, excelente, parabéns, muito bom. Foi um divisor de águas. E assim, as coisas vão crescendo devagar. Mesmo quando as pacientes começaram a vir exclusivamente pelo Instagram, tipo, me viram no Instagram, me encontraram no Instagram e marcaram por causa disso, ainda assim é um crescimento lento, devagar. Primeiro 1, 2, aí 2 pacientes na semana, 3 pacientes na semana. E as coisas vão fluindo devagar. Mas uma hora, uma indica a outra. E aí o que vem pela internet fica equiparado com o que vem de indicação. Só que essas indicações aconteceram de pacientes que inicialmente vieram do Instagram, né? Então, é importante para você criar essa base que vai continuar te indicando. E outra coisa que a gente aprende muito no MCP, né, Gabi? O que acontece? Essa primeira fase, esse início do consultório, esse processo de você se posicionar, esse processo de você se fazer conhecida, ainda mais com essa mudança do seu esposo, sua para cá, ninguém te conhecia. Então, o colega médico, que ele está realmente iniciando o seu consultório particular, ele tem que ter essa, vamos falar assim, noção que esse consultório e essa rede social, ela não vai acontecer, ela não vai virar do dia para a noite. Não vai. Então isso é um processo que gradativamente você vai não só, né, ganhando seguidores, como prestando, gerando informação de qualidade. O paciente ele vai te experimentando, ele vai te vendo até chegar e espera só um pouquinho, eu vou conhecer a doutora Gabriela Biava. E número de seguidor, assim, não é algo relevante. Não é isso. Eu comecei o Instagram lá, naquele Covid lá, com mais ou menos uns 800 seguidores. Eu fui chegar nos 5.000 seguidores, que é uma marca relevante ali, né? Um crescimento ali de quase 5.000 pessoas. Sim. No meio de 2022. Mesmo assim, muito bom, né? Muito bom, então, excelente. Assim, cresceu. Aí, depois de um certo momento, quando você vai crescendo, ele vai crescendo ainda mais rápido. Então, depois da metade de 2022, até eu chegar mais 5.000 seguidores, foi em janeiro desse ano. Quase 2 anos, 1 ano e meio depois. E aí, agora, do começo desse ano pra agora, setembro, eu já cresci quase 10.000 seguidores. Mas é porque quando você tem um maior número de seguidores, é mais rápido, fácil. O crescimento vai mais rápido. A atração é maior. Mas isso não é relevante. Meu consultório vai muito bem, obrigada, desde muito antes de eu ter 10.000 seguidores. Muito. Então, assim, isso é muito importante que todo mundo tenha em mente, que enquanto você tá sendo útil ali na rede social, as pessoas vão te encontrar e elas vão te procurar. Então, você não precisa ter grandes números pra poder ter agenda. Não precisa. Você consegue ter agenda
cheia. De verdade, assim, eu larguei todos os meus outros vínculos e passei a viver só do consultório em dezembro de 22. Ok. Eu tinha pouco mais do que 5 mil seguidores, né? Então, ali, eu larguei todos os vínculos e foquei só no consultório muito antes de ter o volume de seguidor que eu tenho hoje. Então, o sucesso do consultório, então, o consultório andar pelas próprias pernas, veio muito antes do sucesso na rede social. Exato, né? Perfeito. Nem julgo que eu tenho um grande sucesso. Eu acho que sempre, pra mim, 18 mil pessoas é gente pra caramba. Muito, você tá louco. Né? Eu acho muita gente. Sim, é muito legal. E tem crescido muito rápido, é meio assustador. Você fala, nossa, do nada começou a chegar um monte de gente. Mas não foi isso que determinou agenda cheia, nem nada disso. Bacana. Esse ponto que você colocou é muito importante para você, colega, né? Muito. Algumas vezes você está preocupado com o número de seguidores, algumas vezes você está preocupado em crescer vertiginosamente a sua rede social. Isso não é igual a sucesso no consultório particular. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso tem que ficar muito claro, né, para todo mundo. E outra coisa que eu queria ver com você, Gabi, além do Instagram, você participa também de Facebook, TikTok, outras redes sociais ou não? Sim. Eu até tenho um TikTok, mas demanda, né? Então, o conteúdo que é produzido lá é um pouco diferente do conteúdo que você vai produzir no Instagram. E eu prefiro ser muito constante no Instagram e estar presente lá com mais frequência, produzir um volume de conteúdo maior no Instagram e focar num lugar só, do que diversificar e perder qualidade nos dois. Mas isso é uma estratégia, é um pensamento meu. Eu como usuária aqui, usuária de rede social, não tô nem falando de como produtora de conteúdo. Eu uso o TikTok hoje em dia. O algoritmo é melhor. Você fica presa no limbo do TikTok pra sempre. Sim. Então eu fico pensando nisso, que eu como usuária, se eu tô usando mais o TikTok, por que eu não tô lá ainda? Eu até tô, bem pouquinho, poucos vídeos. Teve até um vídeo ou outro que viralizou, porque lá é muito mais fácil de viralizar do que no Instagram. Mas a produção de conteúdo é diferente. Eu ainda não peguei o ritmo de produção de conteúdo lá. Eu acho que é a próximo passo. Precisa, eu acho que é um lugar que você vai ter que estar presente. Mas, por enquanto, ainda... Eu acho que é um bom lugar pra começar. Vejo muitos colegas começando pelo TikTok, porque os chefes mais velhos não estão lá. E a galera tem muita vergonha desses chefes. Eu falo, véi, nenhum chefe desse vai pagar suas contas. Para de ser louco. Não. Para de ficar pensando. Ai, mas o que você vai pensar? Eu falei, e daí o que ele vai pensar? Não vai pensar nada. Deixa ele pensar o que ele quiser, na verdade. A gente vê isso muito no MCP, né? O Vitor fala muito isso pra gente, né? Com relação a essa crítica, né, das outras pessoas que, como você bem disse, não pagam seus boletos, não estão preocupados como é que você está. É até interessante, algumas vezes, você vê até algumas chefias, alguma coisa, olha, se você continuar desse jeito, você vai sair daqui, vai trabalhar. Existe até um certo, digamos assim, desconforto, um certo receio de você que está colocando ali a sua cara para poder bater na rede social, você passar esse chefe, passar essa pessoa que tem anos a mais em termos de formação na sua frente, mas algumas vezes você é tão ou mais capaz do que essa pessoa, né? Eu fico sabendo muito das fofocas da minha residência, né? Isso é clássico. E a gente vê muito isso. Muitas das pessoas que ficaram em Sorocaba recebem essa crítica de outros chefes mais velhos. E inclusive, algumas pacientes comentam do tipo, nossa, eu fui na doutora fulana, que é mais velha e tal. E comentei sobre algo que eu vi na internet, ela ficou muito puta, ficou muito brava. Do tipo, nossa, você ficou ouvindo o que tá na internet. Porque mexe no ego desse colega mais velho, assim, do tipo, eu sou tão bom, eu tô aqui há tanto tempo, eu tenho uma puta experiência. E é verdade. Exato. Só que ele não se adaptou às novas realidades. Exatamente. E esse é o problema. Enquanto você viver do que você acha que é certo, você tá fadado ao insucesso. Então você precisa entender como o mercado se comporta. Não adianta você achar que é importante, achar que você é um bom médico só pelo que você... E você é mesmo. Eu tenho certeza, essa médica em questão que eu tô falando é excelente. Mas ela ficou presa eu nunca precisei disso. Agora precisa.
que adianta, Gabriela, você ser bom, você ser ótimo, você ser excelente profissional, mas ninguém te conhece? Saber, nada. Ninguém saber. Né? Fala para o nosso colega, né, ainda mais você, né, é jovem, com formação de excelência, trabalha de forma ética. Qual que é a importância hoje da rede social para esse colega hoje que ele está começando, querendo alavancar o seu consultório, né? Fala um pouquinho da sua opinião. Aqui a gente está falando muito também dessa parte de, tipo, como conquistar mais pacientes, como melhorar o consultório. Mas, para além disso, o quão bem eu faço, modéstia à parte, para muitas pessoas que nunca vão ter acesso ao meu trabalho, é imensurável. Levar informação de qualidade para pessoas que talvez não tenham nem condição de pagar a sua consulta. Quanto melhor formado você for, quanto mais capacitado você é, quanto mais você manja do seu assunto, cara, você é a pessoa que precisava estar na internet. Exato. E não aquele seu coleguinha que formou médico, fez 2 dias de curso e tá lá vomitando informação que ele mal sabe. Não tem residência, não tem pós-graduação, não tem nada. Não tem nada, e tá colocando ali na rede social informação de péssima qualidade. De péssima qualidade. Você que tem uma informação boa, você, colega, olha aqui pra mim. Você que tem uma boa formação, que você sabe do que tá falando, você é um bom médico baseado em evidência científica, você não é charlatão, você é um cara íntegro. Você é o cara que tem que estar na internet. A sua voz tem que ser mais alta do que desses caras. Perfeito. E no começo, Cristiano, quando eu comecei, eu tinha esse medo de me colocarem no mesmo balaio que esse monte de galera que fala um monte de asneira. E que eu falei assim, nossa, as pessoas vão achar que eu sou essa mesma coisa. Né? Eles vão começar a falar que eu sou tão charlatã quanto esse monte de gente. Aí eu parei e falei assim, mas eu falo alguma coisa que é mentira? Não. Eu engano o paciente? Não. Eu vendo coisa gato por lebre? Não. Tô fazendo alguma coisa errada? Então, assim, sou eu que tenho que estar lá. Exato. Perfeito. A pessoa que faz direito é que tem que conquistar mais pacientes. Exato. E não deixar a galera que fala asneira, abobrinha, deixar essas pessoas ficarem com a agenda cheia, porque só elas estão lá. Exato. Então, eu acho que, além de ser uma excelente ferramenta de captação de paciente, é uma excelente ferramenta de prevenção de saúde, de popularização de saúde, de levar a saúde para as outras pessoas. Cristiano, o que eu recebo de foto de neném, assim, doutora, consegui meu parto normal por sua causa. Olha que legal. Mas, assim, incontáveis. Assim, foi por causa das informações que você deu, foi pelo que você falou, foi pelo que eu aprendi aqui, eu consegui me livrar de uma cesárea que eu não precisaria. Olha que bacana. Cara, não tem, juro por Deus, Isso não tem preço. Transformador. Então, isso assim, não tem preço, Gabriela, não tem preço. Não tem, é um negócio, e assim, de vários sentidos, assim, inclusive de outras coisas, tipo, nossa, se não fosse você, eu não ia descobrir meu colo curto, que não mediram, e aí eu não teria feito minha cerclagem, meu bebê ia morrer. Sabe assim, coisas dessa magnitude? Imagina um colega que é, sei lá, cardiologista. Salvar a vida de uma pessoa que tá com colesterol, sei lá, de 500. E poder mudar a vida dessa pessoa. Que tá se negando a tomar estatina porque alguma Zé Mané falou que não é pra tomar. Sabe assim? Porque dá dor no corpo. Sabe assim, essas pequenas coisas que você pode mudar a vida de alguém? Mudar mesmo. Perfeito. E além disso, você enche seu consultório. Cara, dá pra ser melhor. Juro por Deus. É um negócio que eu falo assim, não consigo entender como as pessoas ainda relutam. É cansativo. Sim. É trabalhoso. Sim. Demanda. Você tem que fazer com que fique parte do seu trabalho. Então, não dá pra você falar assim, quando eu chegar em casa eu faço. Não. Você vai fazer, vai tirar um tempo, é o seu trabalho. Você não tira um tempo pra fazer receita, você não tira um tempo pra atender o paciente. Pra poder retornar um exame de um paciente, alguma coisa. Não põe no seu planejamento. Perfeito. Tem que estar no seu planejamento também. O que você vai fazer com a rede social. E quando você me pergunta de outras redes sociais, o mais importante pra mim é público-alvo. Quem você quer atingir. Perfeito. Não adianta nada eu estar no Facebook, sendo que as pacientes que usam Facebook não vão engravidar, elas já estão na menopausa. Exato. Não adianta. Eu vou ficar
atirando num lugar onde não vou atingir ninguém. Mesma coisa, eu gastar muita energia no TikTok. As meninas que usam TikTok hoje são jovens e talvez não estejam planejando ter um filho agora, nesse momento. Não é nesse então, momento. O grosso das pacientes da idade que eu quero atingir, ali entre 26, 27 até 40, 45 anos, são as pacientes que usam majoritariamente o Instagram. Por isso que eu dedico a minha energia a essa rede social. Perfeito. Né? Então é importante, né, Gabi? O que acontece? Existem mais, tá? Essa informação, existem mais de 30 redes sociais, tá? No mundo todo, tá? E o que acontece? Isso que você está pontuando é de grande valor, para o nosso colega médico e, claro, para todo mundo que está nos ouvindo. Então, sendo a energia que você vai colocar nessa rede social, nesse trabalho, você também tem que fazer uma associação em relação quem que é a minha persona, quem que é meu público, com quem que eu quero falar. Você pode ver que a Gabriela, no começo, do nosso bate-papo, ela passou 6 meses usando lá o Mediquês, falando um tanto de coisa bacana, um tanto de coisa certa, mas que não atingia o alvo. Por quê? Porque não era assertivo. E aí o que acontece? Alguém chegou, doutora Gabriela, a senhora tem que fazer assim, 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 assado. Depois que ela fez, uma mudança de chave. Mudou, né? Ela chegou, e outra coisa muito importante é o quê? Demorou um tempinho, de repente foi aumentando. E agora, pessoal, cada vez mais tracionando e aumentando a rede social. E olha a preocupação da Gabriela. Cristiano, o meu público não está no Facebook, o meu público não está em tal lugar. Então, você, colega, tem que ter essa consciência, independente de onde que você for trabalhar, primeiro, desenhe a sua persona. Exatamente. Né? Quem que você quer atingir? Quem que você quer levar a sua mensagem? Quem você quer dar a sua contribuição? Né? E uma coisa que é importante, assim, tá bom, mas eu sou pediatra. Não é a criança que vai levar. Não. Você não tem que fazer um conteúdo infantilizado. Para os pais. Você tem que falar com os pais, numa linguagem de assim, o seu filho tá fazendo isso assado, é com a mãe que você vai conversar, diretamente. Perfeito, diretamente. Perfeito. Mesma coisa, geriatras. Você tem que conversar com o cuidador. O cuidador tem que achar que vale a pena ele levar o ente querido dele em você. Então, assim, isso é pra tudo. Então, assim, qual rede social homens mais usam? X, vai usar essa. X Exato. Não pode mais. Mas a gente, não importa qual, você precisa entender com quem você vai comunicar. Então, isso é extremamente fundamental. Quando a gente teve o encontro só de GOs, a imersão de GO presencial aqui em São Paulo. Do MCP. Perfeito. Eu dei uma aula justamente sobre isso. Sobre como entender quem é o seu público e como conversar assertivamente para o seu público. Legal. Então, quando a gente fala sobre isso, eu citei um colega que é infectologista que encontrou o público dele. Ele comunica de uma forma muito cômica, muito engraçada, falando diretamente para um público em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele não fala sobre hepatite A, que pega na água, que não tem nada a ver com doenças sexualmente... Ele vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. E ele encontrou o nicho dele, ele tem uma comunicação toda muito orquestrada. Quando a gente fala de comunicação, não é só na rede social. Sim. A resposta que a pessoa recebe no WhatsApp é direcionada para aquele público, fala sobre sigilo, fala sobre... Então, assim, tudo isso tem que andar conforme a música. Então, a sua comunicação, ela tem que ser toda orquestrada para conversar com a pessoa com quem você deseja atender, né? Então, isso é muito importante. E outra coisa também, Gabi, que eu observo, né? Que tem alguns colegas que eles entram na rede social e eles se transformam em pessoas que eles não são. Nossa, isso é um pecado. Então, Oceano, é fundamental você, como a Gabriela mesmo citou o exemplo desse colega infectologista, você se posicionar de tal forma que você seja você mesmo, autêntico, original, tá? Então tem gente que gosta do Cristiano pneumologista, tem gente que não gosta. E ok, tudo com bem. isso, tudo bem, verdade, não tem problema nenhum. Cristiano, isso é a melhor coisa que a rede social faz por você.
a maior vantagem que eu vejo na rede social hoje é que as pacientes chegam no meu consultório gostando de mim. Isso. As pacientes, elas não querem uma obstetra, elas querem a doutora Gabriela. Exato. Já Então, existe uma sinergia. Uma conexão. Então, aquela primeira relação médico-paciente que a gente tem, aquele desafio na primeira consulta, eu já venci Já na quebrado. imensa maioria das vezes. A paciente, ela já vem sabendo que eu sou desbocada, que eu falo palavrão, que eu vou dar bronca, sim. Então, ela entende, ela já deseja isso. Ela fala, não, eu quero uma pessoa prática Exato, como ela. Exato. Né? Se ela Fala quer a verdade alguém pra mim. que faz carinho, Exato. que seja mais Perfeito, fofinha, vai passar ela para vai... outro. E tudo bem. Ok. Primeiro porque eu não sei se é assim, e talvez eu nem me dê bem com essa paciente. Né? O santo talvez não bata Exato. mutuamente. Exato. Não só ela não goste de mim, como eu também talvez não goste dela. Exato. E ok por isso, tudo bem. Exato, e é maravilhoso. E de longe isso, eu acho que é uma das maiores vantagens da rede social. Diferente do marketing que a gente consegue fazer com o Google, que é um marketing muito mais volumoso, entre aspas. Então, talvez o acesso das pessoas vai ser muito maior à sua informação. Mas vai te trazer um público completamente frio. Ele não conhece você, não sabe como você é, como você se porta. Você vai ter que conquistar ele ali na hora. É uma dificuldade a mais. Eu tiro essa dificuldade com a dificuldade que eu tenho de produzir conteúdo diariamente. Então, não tem fácil. Não tem almoço grátis. E deixa eu te perguntar, voltando a essa questão, muito legal você comentar sobre isso. Conta pra mim como é que foi essa... Cristiano, eu vou entrar, vou começar a fazer. Eu tô vendo que você tem muita facilidade de conversar e de ser você mesmo, né? Como é que foi isso para você, assim, internamente? Dê um conselho aí para os colegas que querem, né, também começar. Como é que foi isso, assim, para você, essa virada de chave? Presta atenção, não só de começar a fazer, mas também de tipo assim, hoje eu não vou gravar. Como é que foi isso para você? Esse destrave, vamos chamar assim. Não é Pra você. fácil. Pra Não você. é muito fácil, mas pra mim, eu nunca vou esquecer da Maíra, que é uma colega minha, amiga de Sorocaba. Ela não é médica. Tá. Ela já era blogueira na época, Sim. ela é professora de educação física, Bacana. ela foi fisiculturista, então ela produz conteúdo na internet desde que a internet era tudo mato. Uau. Então ela é véia de guerra. E uma das conversas que eu tive com ela, falando que eu ia começar a produzir conteúdo e tal, ela falou assim, Gabi, eu tenho uma única dica pra dar pra você. Grave, posta, não assiste. Uau. Não assiste. Grava, posta e não assiste. Porque se você assistir, você vai achar um defeito. E o stories que você ia gastar 15... Na época era 15 segundos, né? Agora é 1 minuto. Mas o stories que você ia gastar 15 segundos pra fazer, já durou 30. E se você tem 2 minutos pra gravar, você já perdeu muito tempo. Uau. Que sacada essa sua. Legal isso. E aí, isso foi realmente uma coisa que eu falei, nossa, é verdade. E ela falou assim, no começo vai ficar muito ruim. Porque você não vai saber fazer. E aí você vai assistir depois de já ter postado e vai falar, meu Deus. Mas com o tempo, você vai adaptando e melhorando. Porque não tem plano B. Você vai ter que ir. Alguma hora vai melhorar. E melhora mesmo. Então, tudo na vida é prática. Com Sem o tempo, dúvida, você sem vai dúvida. falando. E você vai treinou melhorando. Você treinou para ser médica. Você aprende a falar mais rápido. Exato. Você aprende a chegar mais rápido no objetivo daquilo que você vai O falar. raciocínio fica mais... Então, você para de cortar entradas. Oi, gente. Oi, tudo bem? Esquecem, tá tudo bem. Tá tudo bem com as pessoas. Ninguém vai te responder tudo e você. Não tem... Tá tudo bem. Boa, Você não excelente. precisa falar oi, tudo bem pra ninguém. Legal, Gabi. E outra, tem muita gente que tem esse engano. Bom dia, às vezes você tá assistindo 10 horas da noite. Não precisa falar bom dia, você não sabe que o paciente vai assistir aquilo ali. Exato. Não tem muito esse... Não precisa desse disclaimer, você não precisa dessa Exato. introdução. Isso só, às vezes, só faz a pessoa pular. Porque não Sabe que tem interesse nesse comecinho. Eu vi uma entrevista, por causa desse negócio de rede social e celular. Hoje, a atenção de uma pessoa, ela não vai mais do que 8 segundos. 3. E assim, A depender de onde você exato, lê sobre exato, isso, são 3 entendeu? segundos. Exato, Então, pensa bem, se você ficar, bom dia, boa noite, ei, pessoal. Passou já. Acabou, já passou, entendeu? Já passou. E aí, às vezes, você ia falar uma coisa super importante. Exato. E ó, passou, já exato. Tanto que se você for assistir vários vídeos desses mais viralizados, se você for olhar produtores de conteúdo mais viralizados, e é isso, eu me espelho muito do que eu produzo. Legal. Eu não fico olhando muito pra colegas médicos. Não. Porque colega médico não é produtor de conteúdo. Você tem Exato. que olhar pra quem faz milhões na internet. Exato. São nessas pessoas que você tem que se basear. Espelhar.
Então, quando você vê esses vídeos assim, você sempre vê que tem o começo de um vídeo. O vídeo começa com o clímax do que estava acontecendo. Então, você vê que é um corte do comecinho do vídeo falando alguma coisa pontual. Puf, já soltando. E aí a pessoa já fica interessada. Aí volta. E aí volta e fala assim. Isso é uma técnica. É uma estratégia, Uma né? estratégia pontual ali. Exato. Mas você pode usar muito no seu dia a dia. Do tipo, você vai falar de um tema polêmico, você pode começar assim... pode sim ter parto normal depois de 2 cesáreas. Porra, você já falou um negócio que é uma polêmica. Exato. E aí você volta e explica sobre aquilo que você ia falar. Exato, bacana. Então, assim... tentar cortar essas introduções, esses começos. Do tipo assim, uma coisa que eu sempre brinco com as pessoas assim... Ninguém reparou que você ficou 2 semanas sem postar. Sim. Você não precisa falar, ai, gente, tava meio sumido aqui. Ninguém quer saber disso. Tá, eu não reparei. Não senti sua falta. Tipo assim, e tudo bem, Exato. né? Você só volta, aparece de novo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, você não precisa justificar nada pra ninguém. Exato. Você precisa entregar uma informação que vai ser útil pra aquela pessoa. E assim, eu acho que num montante do conteúdo todo que você vai apresentar, é importante que as pessoas entendam quem você é como pessoa. Exato. Mas pra isso, você não precisa abrir sua vida pessoal. Perfeito. Você pode dizer coisas básicas, assim, mostrar que você tem seus pais, por exemplo, ou você é casada, ou você tem ou não um cachorrinho, tem filho, como é a sua vida ali, você vai pro consultório, você treina, que é um hábito saudável, importante, coisas pontuais. Ninguém precisa saber onde você mora, pra onde você vai, qual é a sua rotina específica, que horas você treina, que horas você... Isso não agrega nada na vida de ninguém. O que vai agregar é mostrar que você trabalha pra caramba e vai sim treinar no fim do dia. Isso é importante para as pessoas verem. É um motivador. Um exemplo, um hábito de saúde importante que é relevante. Sim. Então, você tirar uma fotinho ali do seu prato de salada num domingo à noite, talvez seja mais relevante do que você contar a lista de coisas que você fez no centro cirúrgico naquele dia. Exato, perfeito, né? perfeito. Então, alguns hábitos importantes ali na sua vida, eu acho que vale a pena você compartilhar. Você chega a compartilhar alguma coisa sua? Eu compartilho demais. Mas é porque o meu sonho, Cristiano, era ser blogueira. Mas todo mundo, as pessoas querem que eu fique falando de medicina. Eu queria falar de onde é minha blusa, eu queria falar de onde é minha sandália, mas ninguém quer saber disso, entendeu? Então, esse é o seu problema. Então, eu Gabriela, pessoalmente, falo até demais. Então, compartilho muito, mostro muito da minha vida, Bacana, na minha casa. Bacana, legal. Não exponho muito... as pessoas ao meu redor, a não ser o coitado do meu marido, né? Que aí casou comigo, aí azar o dele. Então, ele, esses dias, foi reconhecido no shopping, ficou em choque. O Gustavo, né? Não, é Guilherme. Guilherme. Aí, Guilherme, tá vendo? Ó, ele ficou ele ficou mais assim, famoso. Linda, mas ela sabia quem eu era. Eu falei, ela sabe, tá tudo bem. E aí eu tento, assim, mas assim, as pessoas não sabem o que os meus pais fazem, as pessoas não sabem. Não vem ao caso, não né? vem, exatamente, eu não Não vem ao preciso caso. abrir explicitamente a minha vida. Ninguém sabe sobre os meus problemas. Eu não preciso mostrar todas as minhas vulnerabilidades. Exato. Nem nada disso. As pessoas sabem um pouco da minha rotina, única e exclusivamente porque eu produzo conteúdo o dia todo, respondo stories, então eu tô ou na minha casa, ou no consultório. Mas não fico contando, gente, tô saindo daqui, indo pra tal lugar, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Isso é até perigoso, né, pessoal? Tem pouquinho. que tomar um pouquinho de Exatamente, cuidado tomar com esse isso, cuidado. né? Então, assim, são coisas que eu acho que é importante, mas antes, isso não é fundamental. É muito mais importante, relevante, você entregar conteúdos úteis, que vão entregar informação pro paciente, informação de qualidade ali, que vai agregar na vida dele. É isso que vai fazer com que ele deseje que você tome a conduta pra ele. Que vai gerar conexão, que vai fazer depois esse paciente talvez procurar você. Ele só vai procurar você se ele achar que você manja daquilo que ele precisa. Ele tá procurando. E ele só vai procurar você se ele achar que aquele jeito que você explica, aquela informação, aquela forma com que você passa aquela informação, é uma forma que ele vai gostar de ser atendido. Então, perfeito. são essas duas coisas. Você precisa passar uma informação que é útil pro paciente, que é vantajoso pro paciente. E aí tem muitos colegas que falam, mas você não fica brava de dar uma consulta de graça? Eu falo, cara, não. Porque nessa micro consulta de graça, que eu dou ali em 1 minuto respondendo uma única pergunta que a pessoa faz,
outras gatilho. pessoas que não mandaram aquela Exato. pergunta, que não são aquelas pessoas, olha e fala, nossa, eu também tenho uma dúvida semelhante. Imagina no consultório. Então, eles criam esse desejo justamente por isso, né? Então, você compartilhar informação útil para o paciente é o mais importante. Você chega a responder todas as perguntinhas que mandam para vocês? Ou algumas você chega, essa que eu não vou responder? Como é que é isso? Hoje em dia, não respondo tudo Tudo mais. pelo volume. Mas, Cristiano, eu passei... Acho que eu parei de fazer isso no final de 2023. Uau. Faz muito pouco tempo. De tanta pergunta Não, que tinha. eu mandava pergunta pra mim mesma. Uau. Então, eu tinha lá 5, 6, 7, 8 mil seguidores. E eu não tinha um volume tão grande de caixinha. E eu queria produzir conteúdo. E eu queria falar de alguns temas. Então, eu mandava pergunta pra mim mesma pra poder responder coisas que eu achava que seria interessante para as pessoas legal, saberem. Bacana. E que eram temas que eu queria atender no consultório. Coisas que eu queria atrair pra mim. Que bacana. Então, e por muito tempo. Por muito tempo. Fui parar de fazer isso a hora que o volume da caixinha aumentou e aí eu não precisava mais fazer. Eu podia efetivamente, dentre as muitas perguntas que vinham, responder perguntas direcionadas pro que eu quero. Então eu recebo um monte de caixinha com resultado de exame. Eu não respondo essas coisas. Exato, eu deixo lá. Às vezes eu junto vários resultados de exame e falo assim, pessoal, o link pra marcar consulta é esse. Pra responder resultado de exame é isso. Perfeito. Então, Não, assim, são algumas coisas. Chama-se posicionamento. Um bordão que eu uso muito não cabe na caixinha, só cabe em consulta. Então, se aquela paciente que manda 4 caixinhas, sabe? Assim, Exato, sim. Pra dar manda, o pessoal manda pra pergunta. mim também, raio-x, As tomografia. Olha, o resultado veio esse, o que você acha? Você recebe foto de Exato. tomografia, eu recebo foto de calcinha suja. Ô, você tá louco. Muito bom. Acontece com Gabi, muita deixa eu te frequência. perguntar uma outra coisa. Você, atualmente, né, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, você chega a pagar alguma agência hoje de marketing? Você faz assim, alguma coisa mais, vamos falar assim, elaborada? Profissionalizada, né? É mais profissionalizada? Vou contar aqui o meu maior erro de 2023. No começo de 2023, eu quis lançar um curso, um infoproduto. Ok. Ele fracassou maestralmente, assim, foi um fracasso, não vendeu quase nada, foi terrível. E eu fiquei extremamente frustrada. E o aquecimento pra venda do infoproduto foi bastante trabalhoso, foi uma fase que me demandou bastante. Perfeito. E aí, logo que acabou e que foi um fracasso e não vendeu nada e tal, eu fiquei bem frustrada e contratei uma equipe pra fazer alguns vídeos e comandar ali os posts, escrever os posts pra mim, fazer... Paguei uma fortuna. Era um contrato de 6 meses. Foram os piores 6 meses do meu consultório. Uau! Tirando aqueles primeiros 6 meses que eu contei pra vocês no começo, que vinha muito pouco, foi o pior. Caiu o volume. Você acha que porque descaracterizou, você não passou... Completamente. Como você terceirizou, digamos assim, uma coisa que é um core seu, que você fazia bem e tal, tudo, você acha que pode Sem ter dúvida, relação? sem a menor sombra de dúvida. Então, assim, gastar uma grana alta pra terceirizar 100% do serviço é o maior tiro que você pode dar no seu próprio pé. Hoje eu tenho uma social media, que é a mesma que me deu aquela primeira dica. Olha que bacana, que legal. Trabalho com ela desde o começo de 2021. Que legal. Ela é a mesma social media que trabalha comigo até hoje. Ela faz o planejamento dos posts, eu escrevo os posts com ela e ela me ajuda a legendar os vídeos pra postar nos Reels. Então eu gravo o vídeo, ela trabalha, faz a parte audiovisual e me ajuda a programar o post lá naquela plataforma do Meta, pra deixar os posts programados, pra gente conseguir... Ela me ajuda a aumentar o volume de produção de conteúdo, porque sozinha eu não conseguiria aumentar tanto o volume como é hoje. Perfeito. E esse volume ajuda muito nesse crescimento. Né? Então, pra você crescer na plataforma, você precisa de volume de conteúdo. E isso é o mais desafiador pra gente, né? Porque, querendo ou não, eu vim gravar o podcast tarde justamente porque eu estava atendendo, né? Exato. Então, assim, durante o dia a gente fica tomado pelos pacientes. Isso, ter alguém pra te ajudar não é um problema. Agora, você precisa entender que ajuda não é terceirizar 100%. Exato, Então, perfeito. não pode descaracterizar você, não pode tirar a sua cara, você tem que escrever os textos, Exato. você tem que ler, reler sobre aquilo. Ou a pessoa tá em muita sinergia com você, como a Karina é comigo, que é essa pessoa que me ajuda, a gente tem uma sinergia muito boa, então Legal. às vezes ela monta uns posts lá, eu falo,
Não. Você entrou no meu cérebro? Fui eu que escrevi? Uau! Que eu fico, mas a gente trabalha junto há 3 anos. Exato, é. Então, assim, não é do dia pra noite, você não vai achar uma pessoa que vai ter essa sinergia com você se você não criar essa sinergia com a pessoa. Então, eu escrevi incontáveis posts até a Karina saber como era o jeito, qual é o... Até a gente acertar a mão ali, né? Por isso que é rápido, mas é devagar. Entendi. Então, por mais que o crescimento seja rápido, se a gente for ver uma carreira médica de 20 anos atrás, a minha carreira tá infinitamente mais rápida do que era há 20 anos atrás. Muito mais. Mas, ao mesmo tempo, não é do dia pra noite. 3, 4 anos de produção de conteúdo. 4 anos. Hoje, agora, tem mais de 4 anos que eu produzo conteúdo. Bacana. Todos os dias. Legal. Então, não é do dia pra noite, é muito rápido, é uma ferramenta excelente, ajuda demais, mas você tem que se dedicar. Então, se você não colocar isso como parte do seu trabalho, assim como você não atrasa pra chegar no plantão, você não atrasa pra entregar seu conteúdo, as coisas vão andar. Entendi. Enquanto for um segundo plano, depois eu faço, quando eu estiver tranquilo. Quando você estiver tranquilo, você tem que estar tranquilo descansando. Sim. Você não tem que estar pensando nisso. Perfeito. E a última pergunta que eu queria fazer, Gabi, dentro da sua realidade, da sua entrada do MCP, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, até você chegar hoje nessa posição de mentora, nessa posição de referência para muitos colegas, a metodologia, tá? Mais focada principalmente nessa parte de marketing e rede social, né? O que a metodologia do MCP ela te ajudou você a enxergar ou mesmo até, digamos assim, a direcionar realmente os seus esforços? Nessa ferramenta, em profissionalizar ou deixar dentro da rotina do trabalho, isso que eu falo de que é trabalho, de que precisa, de que você não pode fazer no descanso, quem me trouxe essa visão de uma forma muito mais ampla foi o MCP. Legal. Né? Me ensinando do tipo, se você não produzir isso como trabalho, as coisas realmente talvez não andem, né? Então, essa profissionalização disso, não no sentido de terceirizar, mas de você tornar profissional, foi um dos pontos mais relevantes ali dentro do MCP. E quando eu entrei no MCP, o consultório, ele tava muito bagunçado. Então, que legal. Colocar os processos esticados na mesa, assim, pra você visualizar. Ficou melhor estruturado, aí eu pude mais entender, organizado. Exatamente. Aí eu pude entender o quanto eu podia investir nisso, o quanto não valia a pena, se eu gastava dinheiro nisso, se eu não gastava, no que eu gastava, o que a gente podia implementar. Então, assim, o MCP te dá essa clareza de pra onde atirar, né? Perfeito. Pra você não ficar atirando no escuro. Exato. Perfeito. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela sua alegria, pela sua vibração, pelo seu conhecimento, por dividir realmente a sua experiência conosco. Espero que vocês também aí tenham gostado. Pode, se quiser deixar aí uma mensagem, alguma coisa, Gabi, fique à vontade. Gabriela Biava. Eu que agradeço muito o convite. Agradeço muito vocês, colegas que estão aqui ouvindo e que, se precisarem de mim e quiserem mais dicas, auxílios, eu tô lá no Instagram todos os dias. Então, se vocês quiserem me mandar uma mensagem, eu vou responder com todo amor e carinho. Dentro do grupo do MCP também. Então, se você é aluno nosso e tá no nosso grupo de networking, tá no nosso grupo da mentoria, fique à vontade para conversar comigo sobre qualquer tema em relação à rede social, que eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para poder te ajudar. Qual que é a sua rede social, Gabi? @Gabi Biava. Isso é uma coisa importante também, eu nunca pus doutora, tá? Beleza. Obrigado. Valeu, pessoal.